Amada igreja, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 1 de janeiro de 2018, estamos em novo ano, a paz de Cristo para todos. E primeiramente, em nome de Jesus, como de hábito, como de costume, irmãos, nós queremos mais uma vez cumprimentar e parabenizar todas as pessoas que nesta segunda-feira, neste 1 de janeiro de 2018, em todo o decorrer desta semana completa, comemoro mais uma data natalícia, que o Senhor Deus lhes galardoe com muita paz, muita saúde e grandes bênçãos em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar de um texto, irmãos, até um pouquinho extenso. Se não der para falar tudo de uma vez só, usaremos 2 dias, mas nós vamos falar sobre a unidade da fé, que está escrito em Efésios capítulo 4, dos versículos 1 em diante. É uma exortação que, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, traz à amada igreja. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, nós a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós deixamos de ter vontade própria, amados. Nós temos o que? Nós temos que fazer a vontade de Deus contida na sua palavra. Nós temos que andar em obediência, na prática e no temor da sua palavra. Isso não é ruim, isso não é prejudicial, isso não é maléfico, isso não é esforço nenhum, porque o Espírito Santo de Deus passa a falar à nossa mente, ao nosso coração. O Senhor Jesus Cristo nos dá a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus começa a nos usar, a se revelar a nós, e é maravilhoso, porque nós somos exortados, guiados e encaminhados pela palavra. É uma prisão abençoada, uma prisão maravilhosa, é uma prisão que liberta. Essa é a prisão que liberta. Por quê? Porque nós deixamos de lado certos hábitos, certos costumes, nós passamos a viver para Cristo, vivemos conforme vivem as outras pessoas, só não praticamos, procuramos não praticar coisas que desagradam ao nosso Senhor, só isso. Mas é maravilhoso, é uma sabedoria que vem da parte de Deus, o Espírito Santo de Deus nos enche de sabedoria, é algo maravilhoso. Portanto, vamos ver. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, ou seja, a partir do momento que nós somos chamados, que nós buscamos obedecer ao nosso Senhor, Ele nos dá vocação, Ele nos dá ministério, Ele nos dirige. O ministro não é só aquele que está no altar, não, amados. Conforme nós já vimos em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto com o seu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, as pessoas, mesmo aquelas que não estão no altar pregando a palavra, elas são constituídas reis e sacerdotes sobre a sua casa, sobre a sua família. Eles assumem um sacerdócio, irmãos. Aquilo ali é uma escolha de Deus, conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. É uma nomeação para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Portanto, vejamos. Com toda a humildade e mansidão, a pessoa que se converte, a pessoa que é preso do Senhor, ele tem que andar com humildade, mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, generosidade. É um dos quesitos dos 9 itens do fruto do Espírito, suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, a pessoa tem que suportar um ao outro em amor. Por que suportar? Porque ela vai ter que aceitar aquela pessoa, porque aqui a gente está falando a unidade da fé. O que significa uma unidade? Vamos supor, vamos olhar para uma tropa de soldados. Eles vão fazer uma tropa de soldados, eles estão destinados a fazer manobras junto. Eles vão ter que andar em sintonia. É um andando com o outro, é formando um conjunto, é a qualidade em que se procura se uniformizar tudo, fazer como se fosse um só.
formando aquele corpo. Nós vamos chegar ao corpo de Cristo, é a formação do corpo de Cristo, procurando guardar a unidade do Espírito, um só Espírito, a unidade, pelo vínculo da paz, ou seja, não criar contenda, aquele vínculo da paz, andando em unidade, procurando guardar a unidade do Espírito. O Espírito Santo é um. E os membros, nós somos, a partir do momento, a congregação ela é formada, Jesus é a cabeça, e os membros da congregação, cada um forma um membro do corpo de Cristo, para formar a unidade do Espírito, a unidade do corpo de Cristo, pelo vínculo da paz, sem contenda, sem confusão. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, o nosso Deus, Ele que distribui os dons, Ele que chama, Ele que dá o dom à pessoa, Ele que dá aquela vocação da pessoa. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça, ou seja, a graça é aquele favor imerecido, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É de Jesus Cristo que nos dá o dom, para exercermos a graça, aquele favor imerecido. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É Cristo que nos dá o dom, a capacidade que nos capacita, que nos dá o dom. Você vai ser isso, você vai seguir aquilo. Aquilo a pessoa sente no coração, amados. É uma coisa que vai se desenvolvendo no interior da pessoa. Não é a pessoa que escolhe, não. Jesus começa a mostrar à pessoa aquilo. Jesus começa a fazer sobressair aquele negócio, uma coisa inexplicável por palavras. A coisa vai brotando no interior da pessoa, e a pessoa, se ela for andar em obediência a Deus, Jesus começa, o Espírito Santo começa a aperfeiçoar aquela pessoa naquele dom. Começa a capacitar e aperfeiçoar aquela pessoa. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí nós vamos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, ele subjugou Satanás e seus demônios e deu dons aos homens, capacitou os homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, aqui estão os dons sendo distribuídos aos homens. Não é todo mundo na congregação que tem o dom de pregar, que tem o dom de pastorear, que tem o dom de profetizar. Não, a pessoa até pode ter mais de um dom, mas esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, que cada um busque se aperfeiçoar, se dedicar com responsabilidade àquele dom. A pessoa se dedicando com responsabilidade, buscando o aperfeiçoamento daquele dom, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na pessoa e vai dar sabedoria à pessoa e vai desenvolver e vai aprimorar aquele dom na pessoa. Por quê? Porque em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6 também está escrito: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, ou seja, é Deus que nos capacita, o qual nos fez também capazes do Novo Testamento, de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a partir do momento que nós nos aperfeiçoamos, que há o aperfeiçoamento dos santos, a obra vai crescer e o corpo de Cristo vai ser edificado. O corpo de Cristo aqui que se fala
é a união das pessoas numa congregação, formando o corpo de Cristo. São os membros, é por isso que as pessoas, vai para a igreja, que não sei o quê. Ali nós estamos como membros do corpo de Cristo, formando o corpo de Cristo. A congregação é importante para que seja formado o corpo de Cristo, porque ali estão unidos vários membros do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, até que todos cheguemos àquela fé única, uniforme, aquela fé, aquela unidade, aquela coisa única e uniforme da fé. Não é um puxando para um lado, outro puxando para o outro, aquela rivalidade dentro da obra, não. É aquele entendimento que cada um está sabendo o dom que foi dado a ele, cada um está se aprimorando naquilo ali, cada um está buscando no Espírito Santo de Deus sabedoria, direção, para se aprimorar naquele dom, e não fica aquela rivalidade dentro da congregação. Procurando até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a partir do momento que nós temos o conhecimento da palavra, a palavra revelada ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos agir, buscar a unidade da fé, nós não vamos ficar com inveja um do outro, com cobiça, com contenda, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Nós vamos nos aperfeiçoar à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, cada um ocupando o seu posto, cada um ocupando a sua função, cada um aprimorando o seu dom, o corpo de Cristo, a estatura completa de Cristo. O corpo de Cristo, ele vai se formar, ele vai se complementar, ele vai se formar, ele vai se tornar uniforme, ele vai se tornar único, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha só, olha a observação. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando em roda por todo o vento de doutrina, ou seja, a partir do momento que nós estivermos ali naquela fé, nós não vamos dar ouvido a mais nada, amados. Nós não vamos buscar, porque fulano falou isso. A gente vai ter a fé, o firme fundamento, fé é certeza. A partir do momento que nós estivermos alicerçados no Senhor Jesus Cristo, não vai haver dúvida no nosso coração, nós não vamos agir como meninos que não conhecem a palavra, que ainda estão se alimentando de leite. Não. Até que para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia, ou seja, com a habilidade de enganar, enganam fraudulosamente, com pessoas que causam dissensão dentro das congregações, com pessoas que vêm com doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque isso assim, isso está errado. É aquele cristão que nunca está satisfeito, que nunca concorda com a palavra. Ele acha que ele sempre sabe mais, ele acha que ele sempre tem razão. Antes, seguindo a verdade em caridade, ou seja, em amor à verdade, à palavra, ao Senhor Jesus Cristo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça, porque Ele é a palavra, amados. Ele que nos orienta, Ele que nos dá direção, Ele que nos dá sabedoria, a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, do qual todo o corpo bem ajustado, quando houver a unidade da fé, o corpo vai estar bem ajustado, não vai haver rivalidade, não vai haver contenda, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, vai haver aqueles membros, aquela interação do corpo, aquelas juntas elas vão se encaixar, vai ser uma uniformidade, ligado segundo a justa operação de cada parte, cada membro do corpo de Cristo. Cada um vai desempenhar o seu dom de forma justa, de forma digna, de forma obediente à palavra de Deus. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, a partir do momento que a congregação estiver trabalhando junta, que estiver formado o corpo de Cristo com Jesus, a cabeça, do corpo, e os membros se interagindo, agindo uniformemente, o corpo de Cristo, ele vai ser edificado, ele vai ser sólido, não vai ter nada que o abale, não vai ter fofoquinhas, intrigas, problemas, doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus, nada, o corpo de Cristo vai estar edificado. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, neste dia 1
de janeiro de 2018, nesta segunda-feira, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.